Bom dia, graça e paz aos irmãos. Muito bom estarmos juntos para louvarmos, adorarmos, bendizermos nosso Deus em mais um domingo que Ele nos dá. Quero iniciar, irmãos, o nosso culto público fazendo um momento de oração. A Lô vai projetar para nós alguns motivos de oração. Eu gostaria que os irmãos se organizassem aí em trios, grupos de 4 pessoas, e nos grupos vocês orassem por esses pedidos que vão ser projetados. Temos tantos motivos para orarmos. Temos irmãos que estão enfermos, como a dona Marta, está hospitalizada. Temos irmãos que estão de luto, como a Silvana, perdeu o pai essa semana. O irmão Miro, que perdeu a irmã essa semana. Tem o Tiago Max, que perdeu o pai semana passada. Então precisamos orar uns pelos outros. Então eu gostaria de pedir que os irmãos se organizassem aí em grupos de 4, talvez 5 pessoas. E nos grupos uma pessoa conduzisse esse momento de oração, para que a gente possa contemplar assim todos os motivos, tá bom? Formem grupos aí, a gente vai ter esse primeiro momento do culto, fazendo essas orações. Uma pessoa do grupo conduza esses pedidos e a gente ora. E quando eu orar, a gente encerra esse momento do nosso culto, tá bom? Senhor nosso Deus, estamos aqui diante de Ti
como igreja do Senhor, apresentando tantos motivos de oração, Senhor, tantas necessidades diante de Ti. Deus, nós nos compadecemos com os irmãos que estão de luto nesses dias. Nós compadecemos com o sofrimento dos irmãos enfermos e dos seus familiares, Deus. Deus, nós nos preocupamos e oramos pelo nosso país tão necessitado do Senhor, Deus. Nós, Senhor, com gratidão também te damos graças pela bênção de o Senhor conceder filhos ao teu povo, Deus. Muito obrigado pelo nascimento da Raquel, Pai. Te agradecemos porque ela veio com saúde, Deus. O Senhor a abençoou esse momento. Muito obrigado, Pai. Fica conosco aqui neste culto, Deus, com os nossos irmãos que não puderam vir por enfermidades, Senhor. Fica com eles também, Pai. E nos abençoe aqui, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Vamos louvar ao Senhor com salmos e hinos de número 231. Os irmãos que puderem podem se colocar em pé, para a gente cantar com fervor e vigor ao nosso Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11 até o versículo 16. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias. Vamos ler esse texto. Efésios capítulo 4,
versículo 11 até o versículo 16. Eu vou começar lendo os versos ímpares e peço que os irmãos leiam os versos pares. Efésios 4, de 11 a 16. Diz assim o texto bíblico a respeito de Jesus: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos continuar louvando ao Senhor com dois cânticos. Só de ouvirmos a voz dele, né? Só de ouvir a tua voz, de sentir o teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Seja esse o nosso sentimento.
muito obrigado por este momento. Pedimos que realmente possamos, ao ouvir tua voz, sentir que os nossos medos acabam. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Nós vamos ter um momento da palavra, da exposição bíblica agora, mas antes disso, o pessoal da música vai tocar uma canção. Eu peço que nesse momento você abaixe a cabeça, ore ao Senhor, peça que Ele fale ao teu coração, abra o teu coração para a palavra e fale claramente. Abra sua Bíblia, por gentileza, Romanos capítulo 12. Versículo 3 em diante. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3 até o versículo 8. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem essa leitura. Diz assim o texto bíblico: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência.
quem exerce misericórdia com alegria. Apenas até aqui. Irmãos, nós já oramos pela mensagem. E esse texto de Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8, é na verdade uma continuação daquilo que Paulo já estava tratando no início do seu capítulo. No domingo passado à noite eu preguei o capítulo 12, 1 e 2. Agora 12 de 3 a 8. De modo que há uma sequência no que Paulo está querendo falar. Nos primeiros 2 versículos, Paulo está dizendo basicamente que depois de ter ouvido o Evangelho, nos 11 primeiros versículos, nos 11 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos, agora nós devemos viver de modo digno desse Evangelho. Como aplicar o Evangelho na prática em nossas vidas. E ele está dizendo que o Evangelho transforma a nossa vida num culto constante ao Senhor. Por isso ele vai dizer, apresenteis os vossos corpos, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora a pergunta para nós é, como nós podemos oferecer a nossa vida como culto ao Senhor? Como podemos oferecer a nossa vida como culto ao Senhor? E aí que entra esse texto que nós lemos. Porque esse texto vai dizer que se você quer oferecer a sua vida como culto ao Senhor, você precisa oferecer a sua vida aos irmãos, servindo os irmãos. Nós somos salvos individualmente. A salvação é individual, porém a vida cristã é comunitária. Ninguém é salvo para viver sozinho. Quando somos alcançados por Jesus, nós somos inseridos automaticamente numa grande família. Ou, para usar a linguagem que Paulo usa aqui, num grande corpo, o corpo de Cristo. E esse texto, ele confronta em nós algo que é muito presente nos nossos dias, que é o individualismo, não é? Nós somos acostumados e estamos cada vez mais acostumados a sermos individualistas. Então, podemos dizer que vivemos numa sociedade individualista, ao ponto da gente pensar assim hoje em dia. Há 2 tipos de pessoas. Vou usar uma ilustração aqui. Você chega no ônibus e tem uma pessoa sentada e tem um lugar vazio do lado dela. E tem, depois, lá longe, 2 cadeiras vazias. Tem 2 tipos de pessoas. Aquelas que vão e sentam do lado da pessoa, sendo que tem um monte de lugar vazio, e as pessoas normais, que sentam lá no fundo. Não é? 2 tipos de gente. Mas nós estamos cada vez mais nos acostumando a sermos individualistas. Temos uma TV em casa. Muitas casas têm mais de uma TV. Cada pessoa tem uma TV no seu próprio quarto, não é? Aí chegou o computador. Cada casa tinha um computador, eu lembro. Ficava na sala lá, todo mundo usava. Os irmãos brigavam, querendo... Era vez de quem? Mamãe tinha que fazer a escala lá para... de 3 a 5 fulano, de 5 a 6 o outro. Senão dava briga. Aí a gente chegaram os notebooks. Cada um começou a ter o seu próprio computador. Aí veio o celular, não é? Aí o celular, cada um tem o seu celular. Já viram dividir o celular? Um tempo desses o meu celular quebrou e eu dividi o meu celular. A Débora dividiu o celular dela comigo. Era confusão toda hora, gente. Eu olhava o meu WhatsApp, daí a pouco eu respondia, não era o meu, era o dela. Não tem como. Cada um tem o seu celular, o seu computador, a sua vida. Nós vivemos num tempo de individualismos. Não é? E isso é passado para a igreja também, sem percebermos, irmãos. Sem percebermos. É tão cultural que nós nem percebemos que às vezes somos individualistas num lugar em que o que rege é a comunidade. A igreja é um lugar de comunidade.
uma comunidade formada por vários membros. E muitas vezes acabamos sendo individualistas. Olha uma maneira de ser individualista. Eu gosto quando canta aquele tipo de música. Quando canta outro tipo, eu não gosto. Você só está pensando no seu próprio gosto. Não somos individualistas. Quando cultuamos ao Senhor, temos pessoas de todo jeito. Gente com todo tipo de gosto. Isso é um exemplo. Mas Paulo vai dizer, se nós queremos oferecer a nossa vida ao Senhor, o sacrifício vivo, santo e agradável, nós precisamos viver a vida em comunidade, a vida comunitária. E olha só o que ele vai dizer no versículo 3. Ele vai dar para nós alguns princípios para vivermos essa vida comunitária. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O primeiro princípio aí que eu diria para vivermos essa vida comunitária na igreja é a humildade. É a humildade. Nós temos a tendência natural do orgulho, irmãos, de pensar sobre nós mesmos além do que convém. Nós não falamos isso, mas nós agimos assim. No trânsito, se você está dirigindo no trânsito e alguém te dá uma fechada ou acontece alguma situação, nós reclamamos na hora, não é? Por quê? Porque nós achamos que estamos certos e o outro está errado. Não é assim? De vez em quando isso acontece. Nós achamos que estamos certos. O orgulho, ele é visto em nossas vidas quando nós achamos que sempre estamos certos. Paulo está dizendo, nós vivemos em comunidade, mas para que isso seja agradável, é preciso que cada um pense com moderação acerca de si mesmo, não pense além do que convém. Mas veja como isso é totalmente contrário ao ensino que a gente escuta por aí afora, que diz, não, você é bom mesmo, isso, você é capaz, diga para si mesmo o quanto você é bom, que você vai conseguir. Os coaches aí me perdoem, né? Mas não é isso que é a ideia? Se valorize, se recomende, se coloque numa posição elevada, você é capaz, você dá conta. Mas a mensagem bíblica é menos, menos, menos. João Batista sofria algumas tentações a esse respeito. Ele veio antes de Cristo e algumas pessoas achavam que ele fosse o Cristo. E aí, alguns dos seus discípulos chegaram nele e falaram, João, mestre, esse homem está tomando vários discípulos seus. Aí João fala aquela frase que ficou marcada para a eternidade. Importa que ele cresça e que eu diminua. Olha como é a mensagem bíblica. Aquele que quer me seguir, Jesus diz, negue-se a si mesmo. Não há lugar para o orgulho. Pelo contrário, há lugar para a humildade. Não pense de si mesmo além do que convém. Paulo está falando sobre isso, irmãos. Mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus mesmo repartiu a cada um de nós. Cada um de nós. Ele, se há algo bom em nós ou no que fazemos, é tudo dele. Não há nada bom que surgiu de nós mesmos. Por isso não há mérito nenhum. Se eu toco bem um instrumento, não é porque eu sou bom. É porque Deus me deu a capacidade de tocar bem. É essa a ideia, irmãos. Se eu dou uma boa aula, não é porque eu sou bom, melhor do que os outros. É porque Deus repartiu isso para mim, me deu isso. Pode ser que eu não cante tão bem quanto fulano de tal. Amém. Foi Deus quem me deu o talento que eu tenho, ou não me deu o talento que eu não tenho. Entendem?
Por isso, não pense, cada um, além do que convém. A ideia é, pense com moderação. Pense com moderação acerca de si mesmo. A unidade da igreja depende muito de como nós enxergamos a nós mesmos. Quando o orgulho surge numa igreja, irmãos, causa tantos problemas, porque o orgulho pensa em si mesmo. E quando nós pensamos apenas em nós mesmos, nós podemos estar fazendo mal a todo o corpo. Primeiro princípio para vivermos a nossa vida em comunidade, para que possamos glorificar a Deus, pense com moderação. Pense com moderação. Mas Paulo continua, versículo 4 agora. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. O segundo princípio para essa vida comunitária que nós enxergamos nesse texto é a interdependência. Nós estamos unidos num corpo de tal maneira que não podemos existir fora do corpo. Não podemos ser mão sozinho. Não podemos ser pé sozinhos. O pé só é pé porque ele está ligado ao corpo. O dedo só é dedo porque ele está ligado ao corpo. Não existe vida fora do corpo. Entendem? E nós somos interdependentes. Aquilo que eu faço contribui para o todo. E eu sou beneficiado por aquilo que o todo faz por mim. Que cada membro, como o texto de Efésios está dizendo, cada pessoa recebe um dom de Deus para que o corpo seja edificado, para que a igreja seja edificada. O princípio da interdependência mostra para nós que nós estamos tão juntos que somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. É por isso que nós recebemos tantas recomendações bíblicas para estarmos juntos, irmãos. Chore com os que estão chorando, se alegre com os que estão se alegrando. Receba bem. Nós vamos ver aqui outras recomendações. Receba bem as pessoas. Olha, há um mandamento bíblico chamado de ósculo santo. Não sei como você entende isso, mas há pelo menos o princípio de receba bem as pessoas, os irmãos em Cristo, na igreja. Olha quantos mandamentos nós temos a respeito da mutualidade. Muitas coisas na Bíblia falam sobre isso, porque nós somos um corpo. Muitos membros com funções diferentes, mas nós somos um só corpo. Aqui está algo ensinado em toda a Escritura, irmãos. Isso parte da relação de Deus, do Deus triuno. O Deus que é o Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles têm o mesmo poder, a mesma glória, a mesma essência, mas eles têm funções diferentes. O Pai envia o Filho para que o Filho morra na cruz. E é o Filho quem morre na cruz, não é o Pai. E o Filho envia o Espírito para habitar no coração e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o Filho, é o Espírito. É o Filho pelo Espírito. Jesus está aqui entre nós. Amém? Pelo Espírito Santo. Porque eles são um, mas é pelo Espírito. Então veja, a relação de Deus eles são iguais em essência, em poder e em glória, mas têm funções diferentes. Isso acontece no que diz respeito a quando Ele nos criou, homem e mulher. Nós somos iguais, criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, temos funções diferentes. Quando nós não entendemos essa relação, nós distorcemos o que a Bíblia traz. E a mesma coisa acontece na igreja. Nós temos o mesmo valor diante de Deus. Somos iguais em tudo diante de Deus.
o mesmo valor, porque Cristo morreu por você, morreu por mim. Não há ninguém melhor ou pior. Tudo farinha do mesmo saco, gente. Tudo farinha do mesmo saco. Agora, temos funções diferentes para que o corpo seja edificado. Essa é uma verdade bíblica construída a partir da relação de Deus com Deus, de homem e mulher, e na Bíblia, entre igreja. Nós somos membros com diferentes funções. A mão não tem a função de ouvir, como a boca não tem a função de ver. A função da boca é comer, é falar, não é? A língua fala, né? A função do ouvido é ouvir. Imagine se o ouvido passa e fala assim: não, a partir de hoje eu não quero mais ser ouvido, não quero ouvir mais, a partir de hoje eu quero falar. Imagina a cena, o ouvido tentando falar, não é? Cômico, não dá, porque o ouvido nasceu para ser ouvido. Deus escolheu assim que ele fosse ouvido. Nós estamos juntos, há uma interdependência. Se eu disser para a minha mão que não preciso dela, vai me fazer falta. E se eu disser para o meu ouvido que não preciso dele, vai me fazer falta. Temos uma interdependência. Interdependência. Porque vivemos em comunidade. Aquilo que você faz afeta o seu irmão, por mais que você ache que não. Mas afeta, porque nós somos um corpo. Já teve a triste experiência de estar andando em casa e topar o dedinho do pé na quina do sofá? Já teve essa triste experiência? O que você faz? Na hora, glória a Deus, né? Glória a Deus, Deus bom, não é? Mas todo o corpo sente essa dor, irmãos. O dedinho foi que bateu lá, mas o corpo todo se contrai, não é? Teve quinta-feira, jogando bola com a turma lá no Peniel, teve um camarada que foi pular e deu uma cãibra e caiu gritando de dor. O corpo todo, irmãos, sentiu aquela dor. Não foi só a perna dele. Porque nós somos um corpo, integrados, interdependentes. Não dá para viver fora da comunidade da fé, irmãos. É por isso que Deus nos recomenda: não deixe de congregar, não deixe de estar com os irmãos, porque ali no corpo há uma interdependência. Você precisa do dom do teu irmão para crescer na fé, e o teu irmão precisa que você exerça o seu dom para que ele desenvolva também, para que o corpo de Cristo seja edificado. Interdependência. Mas Paulo continua dizendo: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Diferentes dons, irmãos. Diversidade. Não temos o mesmo dom. Imagine se numa igreja todo mundo quisesse só cantar. Todo mundo fosse só cantor. Quem que ia dar aula na escola bíblica? Se todo mundo quisesse só cantar, eu só quero cantar, quem que ia pregar? Quem que iria receber bem as pessoas? Quem iria ligar para fulano de tal e perguntar: olha, eu não te vi legal domingo, eu estou orando por você essa semana. Quanta coisa há para fazer, irmãos. Quanta coisa. Há muitas coisas a se fazer numa igreja que não são vistas, como no nosso corpo. Há muitos órgãos trabalhando que nós não vemos. Nós não vemos. Eu sei que o meu fígado está funcionando, mas eu não estou vendo isso acontecer. A questão é que muitas vezes nós olhamos os dons que estão em evidência, irmãos, em evidência, e achamos que esses são os dons que eu preciso ter.
Mas não é assim. Tem gente que pensa que, eu não sei pregar, eu não sei cantar, o que eu vou fazer na igreja então? O que tem para fazer se eu não sei cantar? Eu sou desafinado, mas com a taquara rachada, não é? A pessoa canta dó, está tocando dó e eu estou cantando em sol sustenido. Pensa, tem gente que é assim. Eu não sei cantar, não sirvo para isso. Mas eu também não sirvo para ensinar, eu fico nervoso, eu não sei falar em público. Então o que eu vou fazer na igreja? Diferentes dons, que é o que nós vamos ver. Então, nós vivemos numa comunidade, precisamos de humildade, precisamos saber que somos interdependentes. Eu preciso de você, você precisa de mim. Tem uma musiquinha de criança, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Que musiquinha legal para expressar essa verdade, né? Mas é assim, irmãos. Não posso viver sem vocês. Vocês não podem viver sem mim. Essa relação. Somos uma família de fé, um corpo interdependentes. Mas Paulo continua agora, mostrando então como nós devemos exercer os nossos dons. Versículo 6 ainda. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Eu vou explicando cada um desses dons, mas o princípio que Paulo está trazendo aqui é o princípio da excelência. Se você recebeu o dom da profecia, faça isso com excelência. Se você recebeu o dom do ministério, faça isso com excelência. Primeiro, vamos ao dom da profecia. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Irmãos, há muita confusão quando lemos o Novo Testamento e lemos sobre profecia, porque identificamos naturalmente com os profetas do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento trata a profecia de maneira diferente do Antigo Testamento. O profeta no Antigo Testamento dizia diretamente, assim diz o Senhor. Ninguém podia questionar o que o profeta dizia. O profeta era a única pessoa entre todo o reino que podia chegar diante do rei e dizer, você está errado. Apontar o dedo para ele e dizer, assim diz o Senhor, você está errado. Se arrependa e creia. O profeta era o homem com essa moral. Por que os irmãos acham que muitos profetas morreram? Por causa disso. Eles tinham a autoridade de Deus para fazer isso. E chegavam lá, lembram de Davi? Davi cometeu aquele pecado, matou um homem para ficar com a mulher dele. E aí veio um profeta com a palavra de Deus para Davi. E foi lá e confrontou Davi. O profeta tinha essa função. Além de revelar coisas a respeito daquela pessoa. O profeta Natan falou para Davi, olha, a guerra, a violência nunca mais vai sair da tua casa. Não foi o que aconteceu? Filhos se levantando contra ele, motins. Foi verdade o que aconteceu. Mas no Novo Testamento a profecia, ela é mostrada de maneira diferente do Antigo Testamento. No Novo Testamento, irmãos, quem recebe esse papel de falar em nome do Senhor, com essa autoridade, são os apóstolos. Os apóstolos falam em nome de Cristo. É por isso que Atos 2 vai dizer que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque os apóstolos eram os representantes de Cristo para a revelação de Deus. O que os apóstolos ensinavam era lei. Porque Cristo os escolheu como apóstolos. Os profetas não, irmãos. Os profetas, a profecia deveria ser analisada. Os profetas deveriam ser julgados à medida que falassem profecias. Mas o que significa então a profecia bíblica no Novo Testamento, irmãos? A profecia bíblica no Novo Testamento é a exposição daquilo que já foi revelado. A profecia é, em outras palavras, a pregação. Isso é a profecia. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 14,
Paulo vai falar sobre exatamente esse dom da profecia. E ele vai dizer que, irmãos, é melhor que eu queria que todos vocês profetizassem. Porque quando vocês profetizam, as pessoas são confrontadas e podem conhecer a Jesus e se prostrar diante dele. Agora, se vocês falarem em outras línguas que ninguém entende, que edificação vai trazer para vocês? 1 Coríntios capítulo 14. De modo que a profecia, irmãos, é a palavra de Deus sendo exposta. É o assim diz o Senhor que já foi revelado. Essa é a profecia bíblica do Novo Testamento. Esse tipo de profecia, então, é dito: se profecia, seja segundo a proporção da fé, ou seja, aquilo que foi te dado. Faça com excelência. Esse é o princípio. Eu sei que tem alguns irmãos que creem diferente disso. Há algumas linhas de entendimento sobre profecia. Mas eu creio que essa seja a mais bíblica, irmãos. Depois, se alguém quiser conversar comigo a esse respeito, estou à disposição. Tá bom? Agora vamos continuar o texto, versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Interessante que a palavra ministério aqui é diaconia. Diaconia é serviço. Conhecem gente que tem o dom de serviço? É aquele tipo de gente que não consegue ficar parada. Cai o microfone, ele corre lá de trás para arrumar. Não é? Se ele está vendo alguma coisa fora do lugar, ele se mexe para arrumar. Isso aqui está... Nossa, essa flor está me incomodando. Ela tem que ficar aqui. Gente assim. Se você tem o dom do ministério, do serviço, faça com dedicação. Sirva com dedicação. Nós vamos ter eleição para diáconos esse ano. Vote em pessoas que tenham dom de serviço, irmãos. Se você quer ser um diácono, você precisa ter esse dom. Você precisa ter disposição. Um tempo atrás, chegou um homem pedindo ajuda aqui na igreja. E eu ia pregar. E aí o que eu faço com esse homem? Eu não posso atendê-lo agora, mas não posso mandar embora. O que eu fiz? Chamei um diácono. Olha, chegou esse homem aqui, eu quero que você o acompanhe, ouça e resolva o problema dele. E o diácono foi lá e se virou e fez, irmãos. Está vendo como somos interdependentes? Como precisa ter disposição? Se chegar aqui, o diácono precisa saber, precisa ir lá, talvez ver a necessidade daquele homem, dá trabalho. Por isso, se você tem esse dom, faça com dedicação, com excelência. Excelência. Mas Paulo continua. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Veja como o princípio é excelência. Se você tem o dom do ensino, estude, não pare de estudar, se dedique, aprenda cada vez mais, prepare as suas aulas para que você edifique o corpo de Cristo através do ensino. Mais uma vez, teremos eleição para presbíteros. Um dos papéis do presbítero é ensino. O presbítero precisa ter o dom do ensino, irmãos, porque presbítero é pastor. O termo bíblico para quem dirige a igreja é presbítero. Pastor é um dom daquele um dos dons daquele que dirige a igreja. Em nenhum lugar nós vemos no Novo Testamento alguém sendo chamado de pastor, a não ser o Senhor Jesus, que diz que eu sou o bom pastor. Não é? Aqueles que dirigem a igreja são chamados de presbíteros, bispos. Essa é a ideia. Então, se você vai votar em alguém, vote em alguém que você veja o dom de ensino. Essa pessoa precisa, no dia que o pastor não tiver, ela precisa ser a pessoa capaz de ensinar a igreja. Pense nisso. Mas o texto continua. O que exorta-o, faça-o com dedicação. Exortar, irmãos. E muitas vezes nós vemos isso como algo negativo. Mas a palavra para exortar quer dizer animar, encorajar. Isso é exortar. Veja, há um dom de exortação, de pessoas que animam as outras. Talvez você conheça alguém assim. Você está triste, desanimado da vida. Você está dizendo aquela frase, ó céus, ó vida, ó manhã,
né? Ó Brasil! E aí chega alguém e fala, não, mas está melhorando a coisa, vai melhorar lá na frente. Pessoas que te animam, que te jogam para cima, pessoas que têm o dom de exortação. Esse é um dom que alguém de liderança precisa ter, irmãos. Se você lidera algum ministério, você precisa buscar esse dom se você não tiver. Porque você precisa encorajar, animar as pessoas ali do seu ministério. Os irmãos que dirigem congregações precisam animar a sua congregação, precisam animar as pessoas debaixo da sua liderança. Aquele que exorta, faça isso com dedicação. Olha o próximo, o que contribui, faça isso com liberalidade. Há um dom chamado dom da contribuição, irmãos. Eu conheço pessoas que têm dom de contribuição, aqui da nossa igreja. Pessoas que com facilidade doam, que não pensam duas vezes para doar, que não pensam duas vezes. Como isso é importante. Se você tem o dom da contribuição, faça isso. Doe com liberalidade. Porque o Senhor geralmente costuma abençoar muito pessoas assim. Ele concede dar muito, porque Ele sabe que essas pessoas compartilham muito. Dom da contribuição. Veja o tanto de dons que nós estamos falando. Dons que nem aparecem, irmãos. Que nem aparecem. Como isso é necessário para a edificação do corpo de Cristo. O que preside, o que lidera, faça isso com diligência. Faça isso com zelo. Faça isso com dedicação. Faça isso com excelência. Há o dom de liderança. Há o dom de liderança. Talvez você tenha dom de liderança. Você lidere equipes no trabalho. Você lidera grupo de estudos no seu colégio. Você lidera a reunião do condomínio do seu prédio. Porque você tem esse dom. Mas você não faz isso na igreja. Você não está liderando nada na igreja. A igreja está sentindo falta disso. Portanto, exerça o seu dom. Exerça o seu dom. E Paulo vai dizer, o último dos dons aqui descritos. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. A alegria. A misericórdia, aquele dom de ajudar os outros. Faça isso com alegria. O diácono, eu acho que precisa ter esse dom também, irmãos. Porque o diácono precisa estar com disposição e alegria. Ele vai levar uma cesta básica lá onde Judas perdeu as botas. Ele vai com alegria, porque ele está servindo, ele está exercendo aquilo que Deus quer que ele exerça. Ele vai servir sopa para as pessoas que moram na rua de meia-noite a 2 da manhã, numa sexta-noite. Ele faz com alegria, porque é isso que Deus os separou para fazer. Eu tenho que perguntar para os irmãos, para a gente encerrar a nossa reflexão bíblica. O que Deus te chamou para fazer no corpo de Cristo? O que Deus te deu para que você possa abençoar o corpo de Cristo? Porque a nossa adoração ao Senhor é serviço aos irmãos. Ele está dizendo, nós devemos apresentar ao Senhor a nossa vida como adoração. E como nós fazemos isso? Servindo uns aos outros. Parece que Paulo aqui está conversando com João, que diz, como é que você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você está vendo? Como é que você quer oferecer o seu corpo em sacrifício a Deus, em adoração a Deus, se você não serve os irmãos? Tem tanta coisa para se fazer, tanta coisa, irmãos. Tem uma lista de ministério precisando de gente. Agora mesmo, a dona Luísa está organizando um acampamento de um projeto de evangelismo que ela tem lá no Jardim Irá. E a equipe está reduzida, irmãos. Eu fui lá ontem. A equipe está reduzida, por quê? Porque talvez não conseguimos nos comunicar.
para que mais pessoas exercessem os seus dons ali com ela. Precisamos nos mobilizar, irmãos. Precisamos trabalhar para o Senhor. Precisamos arregaçar as nossas mangas. Não podemos ficar parados. Há vários ministérios carecendo de gente, irmãos. Vira e mexe, nós recebemos informações. O trabalho com as crianças precisa de professores, homens, para que elas tenham referencial masculino também, não só feminino. O trabalho de grupos pequenos precisa de líderes. Precisa de gente que tenha o dom da hospitalidade, que abra a sua casa e receba um pequeno grupo. Tantos ministérios precisando de gente para fazer alguma coisa, irmãos. E eu tenho certeza de que Deus te deu dons, talentos, recursos que podem ser utilizados para a edificação do corpo de Cristo. Ah, mas eu não sei falar em público. Ah, mas eu não sei pregar. Ah, mas eu não sei cantar. Mas tem tanta coisa que você pode fazer, como nós vimos aqui. Quem sabe você tem o dom da contribuição, você vai contribuir muito na obra do Senhor. Como nós precisamos, tenho orado para que um bilionário se converta e tenha esse dom. Imagina, chega alguém bilionário e se converte aqui na nossa igreja e tem o dom da liberalidade. Irmãos, é bênção. Não é porque nós queremos o dinheiro, não, irmãos. É porque Deus dá esse dom para que a igreja seja edificada. E nós vamos investir mais em missões, e nós vamos investir mais no reino de Deus, para que o reino de Deus cresça. Hoje nós temos cerca de 20 missionários que nós apoiamos. Imagine se mais pessoas com esses dons contribuem mais, nós vamos apoiar mais missionários, ou aumentar o sustento desses missionários, irmãos. E nós vamos ter mais recursos nas mãos. Há muita coisa a ser feita. Nós fomos salvos individualmente pelo Senhor Jesus, mas a vida cristã é comunitária. Nunca se esqueça disso, irmãos. Precisamos uns dos outros. Estamos unidos uns aos outros. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra, que possamos realmente obedecê-la, Pai, exercer os nossos dons. Se há algum irmão aqui nessa manhã que ainda não sabe o seu dom, que o Senhor dê sabedoria para que ele descubra, Deus. Que não fique nenhum de nós aqui parado, sem contribuir para a edificação do Teu corpo, que é a igreja, e sem contribuir para a expansão do Teu reino, Pai. Assim oramos pedindo esta graça para o Senhor, possamos crescer em tudo, em Cristo, e chegarmos à maturidade em Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Vamos cantar o hino de número 293. Nós fomos desafiados pelo pregador a utilizarmos os nossos dons. E este hino, ele fala, não demore, não vos demoreis. Vamos falar nós mesmos, cantando esse hino, dizendo que nós precisamos fazer isso rapidamente. Vamos ficar em pé, assim nós estaremos louvando ao Senhor. Pois chamando está Jesus.
pé, irmãos. Quero chamar aqui o presbítero Aderbal, o novo bisavô da igreja. Nasceu sua netinha, para orar, encerrando o nosso culto. E após a oração dele, eu vou estar dando a bênção apostólica também. Senhor Aderbal, por favor, ore ao Senhor encerrando o nosso culto. Pai, neste momento, encerrando essa reunião tão boa de esclarecimento da Tua Palavra, Senhor, nós agradecemos muito e que o Senhor possa colocar no nosso coração aquilo que carecemos do ensino do Teu livro santo. Amém, Senhor. Agradecemos muito, Senhor Deus, por estarmos aqui nessa manhã e ouvirmos o Teu ensino. Abençoe, completa, Senhor, no nosso coração, sim, o ensino da Tua Palavra. É o que nós te rogamos em nome do Teu Filho amado, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos, a semana de vocês, a sua família, e te desperte para servi-lo com aquilo que Ele mesmo tem te dado. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito, seja com todos vós, com todo o teu povo, em toda a terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Senta.